E aí, tudo bem? Aqui é o Eduardo do Excel Descomplicado. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que funciona a função soma-c no Excel, tá? Ela é uma função condicional, como o próprio nome já diz ali, você consegue perceber. Soma-c, ela soma de acordo com uma condição, se uma condição for verdadeira, tá joia? Então, basicamente, você vai impor suas condições a essa fórmula e ela vai fazer a soma de acordo com aquela imposição que você colocou. Eu separei uma planilha aqui bem simplesinha, tá? Só como exemplo aqui, tá joia? De um relatório de despesas aqui, a gente tem a descrição, a categoria a qual essa descrição pertence. Perceba que a gente tem várias descrições aqui, mas as categorias se repetem, tá? Alimentação, transporte, saúde, e o valor aqui. Aqui eu já bolei, já deixei pronto, tá? Alguns campinhos pra gente fazer aqui o cálculo. Eu quero a soma dos gastos acima de R$ 100, tá? Então eu só quero que o Excel some todos os valores que forem acima de R$ 100, por exemplo. Tá joia? E aqui os que forem abaixo de 100. E aqui eu quero de cada setor, tá? A soma de alimentação, a soma do transporte, saúde, vestuário e compras gerais. Como é que eu vou fazer isso? Há duas maneiras mais, digamos assim, mais gerais de você utilizar a função soma-c. A gente vai utilizar a primeira maneira aqui, nesses dois espaços, tá? E a segunda maneira, com uma condição um pouquinho mais específica, nesses aqui onde a gente tem, no caso, categorias específicas, tá joia? Vamos ver como é que funciona? Vou dar um clique aqui então, aqui eu quero só a soma dos gastos acima de R$ 100. Então vamos lá, vou te mostrar como é que é a sintaxe, tá joia? Então primeiramente igual soma-c, que é o nome da nossa fórmula, da nossa função, né? E abre o parênteses ali. Então agora a gente vai selecionar o intervalo, tá? Eu quero somar os valores, então eu tenho que selecionar o intervalo dos valores, beleza? Então esses aqui são os meus valores, eu vou selecionar todos eles aqui, desde a D4 até a D17, tá joia? Ou você pode digitar também, D4, D17, é o intervalo de valores aí. Aí você vai dar um ponto e vírgula, ok, para colocar agora os critérios. Perceba que nesse caso só existe um critério, e o critério está dentro do meu próprio intervalo. Preste atenção bastante nisso, tá? Quando o seu critério está dentro do seu próprio intervalo, você não vai precisar de um intervalo de soma, tá joia? Isso é desnecessário. Então, qual que é o meu critério? O meu critério são os números, né, acima de R$ 100. Então ele vai fazer uma soma, lembrando, soma-c é sempre soma, tá? Então ele vai fazer uma soma de todos os valores que estão aí dentro, tá? Que ultrapassam os R$ 100, tá joia? Então você pode colocar ali que eles são maiores de R$ 100, maiores ou iguais, né? Às vezes pode ter uma compra de R$ 100 ali. Então ele vai somar somente esses números. Como é que eu vou fazer isso? Depois do ponto e vírgula, eu vou abrir aspas aqui para a gente colocar os critérios, tá? Então, qual que é o critério? Maior que 100. Então, eu vou colocar o sinal de maior. Você pode até colocar maior ou igual, tá? Eu vou colocar maior ou igual para ficar melhorzinho ali, porque às vezes a compra é de R$ 100, então ela não vai entrar nenhuma nem outra, né? Nem acima nem abaixo. Então, as compras de R$ 100 vão ficar excluídas, né? Então, vamos colocar assim, maior ou igual a 100, tá? Então, maior ou igual a 100. Não precisa colocar vírgula 00 se você não quiser, tá? Porque o 100 é número inteiro, ele já vai reconhecer. Beleza? Fecha as aspas aqui, fecha o parêntese pra gente fechar a nossa fórmula, tá? Então ele vai somar o quê? D4 até D17, todos os valores que forem maiores ou igual a 100, tá ok? E vamos dar um Enter aqui, R$ 2.470. Deixa eu colocar isso aqui no meio para ficar mais bonitinho, né? R$ 2.470 é a soma de todos os valores aqui que são maiores que R$ 100. Perceba que aqui agora a gente quer diferente, né? Os valores abaixo de 100. Então vamos lá. Soma-c novamente, igual soma-c, abre parênteses, seleciona o intervalo novamente, o intervalo de valores, ponto e vírgula, e a minha condição entre aspas aqui, aspas duplas, tá? Então, menor que 100. Eu não vou colocar menor ou igual, porque ele vai pegar o 100 para os dois, né? Já que a gente tem o igual no primeiro ali. Então, só as compras menores que 100, tá? Então, fecha aspas aqui e fecha parênteses, tá joia? Então ele vai somar de D4 até D17, tudo que for menor que 100. Dou um Enter aqui, então deu R$ 233. Deixa eu só centralizar aqui bonitinho, tá? Nessas duas condições, o que a gente teve aqui? A gente teve a condição dentro do nosso próprio intervalo. Então a condição foi um número, só que esse número é uma condição dentro do próprio intervalo que a gente estava mexendo. O que não acontece aqui, ó, por exemplo, tá? Nesses intervalos separados. Aqui, por exemplo, em alimentação, eu realmente quero o valor, tá? A soma de todos os valores gastos com alimentação. Só que eu não sei qual desses valores aqui dentro dessa própria coluna é de alimentação. Então eu vou ter que recorrer a qual? Vou ter que recorrer à coluna C, tá bom? Então preste atenção que nesse caso, né, o critério estava aqui. Nesses outros casos, o critério depende de uma outra coluna, tá? Então aqui a função C é a mesma, tá? A função soma-C, só que a forma como a gente vai montar ela é um pouquinho diferente. Vamos ver? Então, alimentação, vamos lá, novamente, soma-C, abre parênteses, tá? Agora a gente vai colocar o intervalo.
O intervalo agora é o intervalo das categorias, tá? Preste atenção que agora inverteu o negócio aqui, tá? Então, o intervalo agora é das categorias. Então, o que eu vou analisar? Eu vou analisar a minha categoria de alimentação. Se eu fosse analisar a descrição, eu usaria a descrição ou qualquer outro critério aí. Meu critério é a categoria. Então, eu seleciono todos os itens aqui da coluna categoria, C4 até C17, certo? Então, todas as minhas categorias ali. Ponto e vírgula. Agora, quais são os critérios? Os critérios também dependem da categoria. Eu não quero os valores baseados num valor, tá? Eu quero os valores baseados numa categoria a qual eles pertencem. Então, quais são os critérios aqui? Então, a gente vai escrever o nome da categoria. Eu estou mexendo com a categoria de alimentação, então eu venho aqui e digito, entre aspas, tá? Aspas duplas, alimentação. Tranquilo? Fecho aspas aqui. E ponto e vírgula novamente para separar o nosso próximo critério ali, que é o intervalo de soma, né? Nossa próxima parte da função. Tá joia? E agora sim, o intervalo de soma é o intervalo que ele vai utilizar para fazer a soma, que é o intervalo realmente dos valores. Seleciona então daqui da D4 até a D17, fecha parênteses. Então vamos ver o que ele está fazendo aqui, ó. Soma C, somar C, somar de onde, né? De que intervalo? C4 até C17, certo? Se o quê? Se ele corresponder à alimentação. Então você vai somar só se corresponder à alimentação. Somar o quê? Dessa coluna aqui, tá? Então ele vai buscar na coluna alimentação, tá? Todos os valores referentes a ela na coluna de valor. Tá? Então ele vai somar todos os valores referentes à alimentação. Vamos ver se deu certo? Dou um Enter aqui, R$ 197. Então a gente tem aqui alimentação 25, alimentação 42, alimentação 120 e alimentação 10. Somando tudo isso aqui, R$ 197. Bem simples, né? A mesma coisa com o transporte, tá? Então vamos lá. Soma C, tá? Pode colocar minúsculo mesmo. Intervalo, o intervalo das categorias, porque são elas que me interessam nesse momento. Ponto e vírgula, abre aspas, duplas, tá? Colocar o nome da categoria correspondente, transporte, ponto e vírgula, então o nosso intervalo aqui de números, né, de valores. Fecha parêntese, né, dá um Enter aqui. Então, total de gastos com transporte, R$ 205. Lembrando que tudo tem que estar bem escritinho aqui, tá? Alimentação, todos eles tem que estar igualzinho, tá? Se você esquecer um acento ali, ou esquecer o cedilha, esquecer uma letrinha ali no meio, já não vai funcionar, tá? Então tem que ser bem específico mesmo, do jeito que está escrito ali. Não pode errar. Vamos fazer vestuário aqui agora, soma C, somar esse intervalo aqui de categorias, ponto e vírgula. E o meu critério agora é vestuário, tá joia? Digito aqui vestuário, o intervalo da minha soma é os números aqui. Então, vestuário, gastei 245, vamos lá para saúde, soma C, as categorias aqui, ponto e vírgula, né? A gente coloca saúde entre aspas, e aí o intervalo, então, que ele vai realizar a soma aqui. E por último, então, as compras gerais, tá? Então, soma C, coloca a categoria aqui, né? O de intervalos, né? Nos intervalos. O critério, então, compras gerais... Fecha aspas, né? Ponto e vírgula. E aqui todos os valores agora. Beleza? Fecha aqui. Então, esse aqui é o resultado. Perceba como é diferente. Novamente, vamos dar uma revisadinha aqui. Se o nosso critério fazer parte da mesma coluna, tá? Onde existem os valores, que no caso são esses dois casos aqui, tá? Então, eu não preciso utilizar critérios. Eu posso fazer diretamente, ó. Soma C, D4 até D17, que for maior que 100, tá? Então, ele faz a soma do que for maior, que for menor. Quando a gente precisa de uma coluna para auxiliar, então a gente vai utilizar o critério ali no meio. Só que aí a gente vai fazer diferente. Então, a nossa coluna de critérios, tá, vai ser a coluna de categoria, para depois ele procurar essa categoria e a partir dela, tá, relacionar ela aqui na coluna de valores. Poxa, Edu, mas se eu quiser algo mais específico, tá? Então, eu quero que ele some para mim todos da categoria alimentação, mas que foram gastos na cantina, porque tem alimentação que foi gasto no restaurante, tem alimentação gasta no supermercado, mas a gente tem duas alimentações aqui, ó, que foram gastos na cantina, tá? Saúde, a gente tem saúde dentista, mas tem saúde também farmácia. Então, eu quero todos da categoria alimentação que foram gastos na cantina. Então a gente tem duas categorias aí no caso, tá? Duas categorias não, desculpa, dois critérios. No caso de dois critérios, a gente não vai utilizar a função soma C, a gente vai utilizar uma função parecidinha com ela. Só que para o vídeo não ficar muito longo e a gente não se perder com tanta coisa, eu vou deixar essa segunda função aí para um próximo vídeo aí para eu te explicar como que a gente vai fazer a soma, então, baseado em duas ou mais categorias, né? Dois ou mais critérios, né? A gente vai utilizar dois ou mais critérios para a soma. Beleza? Mas por enquanto esse aí é só isso mesmo no vídeo de hoje. Mais pra frente eu te explico um pouquinho mais dessas funções aqui e de outras bem parecidas com elas também. Qualquer dúvida, se você tiver, deixa nos comentários aí. Se você tiver sugestões também, só deixar aí nos comentários.
Um grande abraço, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.